Que a paz do Senhor esteja com todos. Reflexões bíblicas do pastor David Wilkerson. Primeiro, Deus está produzindo algo em você. Parece haver uma falsificação para quase tudo hoje em dia. Antigamente, ao caminhar pelas ruas da cidade de Nova York, você encontrava vendedores ambulantes vendendo relógios Rolex autênticos, bolsas de grife, joias e outras mercadorias desejáveis. Eles pareciam ótimos, mas eram imitações baratas das coisas reais. Uma coisa que não pode ser duplicada é a verdadeira espiritualidade. De vez em quando, alguns cristãos se convencem, para realmente honrar a Deus, precisamos voltar e adotar os costumes e observâncias da igreja primitiva. Assim, eles instituem todos os programas conhecidos da Igreja Apostólica desde os dias dos discípulos. Eles instalam presbíteros, diáconos e bispos e então colocam em ordem divina as ordenanças do batismo e da comunhão exatamente como a igreja primitiva fazia. Mas tudo é apenas uma cópia, uma religião morta sem o Espírito Santo. Grande parte da religião moderna pensa que, se transmitirem o conhecimento das Escrituras e dos princípios bíblicos às pessoas, elas se tornarão espirituais. As pessoas frequentam a escola bíblica ou seminário, onde aprendem as Escrituras e são ensinadas a pregar, batizar e administrar. Eles são moldados em teólogos, pastores e missionários. Mas o fato é que nenhuma pessoa ou instituição tem o poder de produzir espiritualidade em alguém. Só o Espírito Santo faz isso. A espiritualidade produzida pelo Espírito Santo é uma obra profunda e invisível dentro do coração. Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, segundo aos Coríntios 4:18. No contexto desta passagem, Paulo está falando de sofrimentos, dizendo em essência, somente o Espírito Santo conhece todas as coisas que enfrentamos. E é aqui que a verdadeira espiritualidade se manifesta, no cadinho do sofrimento. Nem todo aquele que sofre se torna espiritual. Muitos acabam amargos e duros, com raiva de Deus e do mundo. Mas aqueles que se submetem à direção do Espírito de Deus, enfrentando as aflições com a confiança de que o Senhor está produzindo algo neles, saem de seu crisol com forte fé. Segundo, o verdadeiro significado da terra prometida. Deus deu ao nosso antepassado Abraão a terra de Canaã para possessão perpétua. Gênesis 17:8. Em hebraico, a palavra eterno significa sem fim. Você pode pensar, Abraão teve que se alegrar com isso. Deus prometeu a seus descendentes uma pátria permanente até onde eles podiam ver e duraria por toda a eternidade. No entanto, o Novo Testamento nos diz que o mundo será destruído pelo fogo, completamente queimado até a extinção. Após isso, o Senhor trará um novo céu e uma nova terra. Você pode se perguntar, como a posse eterna de Deus para Abraão pode ser um mero pedaço de propriedade? Como poderia ser eterno? O fato é que esta terra prometida simbolizava um lugar além da terra. Acredito que Abraão sabia disso em seu espírito. A Bíblia diz que enquanto Abraão se movia em Canaã, ele sempre se sentia estrangeiro. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra estranha. Hebreus 11:9. Por que isso aconteceu? Foi porque o coração de Abraão ansiava por algo além da própria terra. Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Abraão pôde ver o verdadeiro significado da bênção da terra e percebeu: este lugar não é a posse real, é apenas um sermão ilustrado da grande bênção que está por vir. Abraão compreendeu o verdadeiro significado da terra prometida. Ele sabia que Canaã representava a vinda do Messias. O próprio Jesus nos diz: Abraão se alegrou em ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. João 8:56. O Espírito Santo capacitou esse patriarca a ver através dos anos até o dia de Cristo.
Ele sabia que o significado de sua terra prometida significava um lugar de total paz e descanso. E como Abraão sabia, este lugar de descanso é o próprio Jesus Cristo. Isso mesmo, o Senhor Jesus é nossa posse prometida. Nós somos dele, mas ele é nosso também. E Deus nos convida a obter nossa possessão eterna pela simples fé. Onde Deus habita? Depois que Jesus foi elevado ao céu, o apóstolo João recebeu uma magnífica visão de glória. Ele disse: "Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é a sua lâmpada." Apocalipse 21, 22, 23. Em outras palavras, o único templo no céu é o próprio Jesus. Agora que o templo de Deus está na glória, sentado à sua direita, onde o Senhor habita na terra? Como o próprio Deus pergunta: "Que casa você vai construir para mim? Qual é o lugar do meu descanso?" Sabemos que nenhum edifício pode conter Deus. Ele não está na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Ele também não está na Catedral de St. Patrick, na cidade de Nova York. E ele não está em nenhuma das grandes catedrais europeias. Não, como Paulo declarou na colina de Marte em Atenas, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele existem, visto que é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Atos 17, 24. Simplificando, se procurarmos a morada de Deus em algum edifício, não a encontraremos. O Senhor encontrou sua habitação. Ele vive e descansa nos corpos de sua humanidade criada. Paulo afirma que o templo de Deus está agora em corpos humanos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Uma vez que colocamos nossa crença em Jesus, nos tornamos um templo, a própria morada de Deus. Isso foi demonstrado mais visivelmente no cenáculo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos ali, enchendo-os de si mesmo. E ele reivindicou seus corpos santificados como templo de Deus, onde o Pai viria e viveria. O Espírito os ajudaria a mortificar e destruir as obras de sua carne pecaminosa. E ele lhes daria poder para viver vitoriosamente. Seus corpos se tornaram o templo de Deus, uma morada não construída por mãos. Jesus diz: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." João 14, 23. Uma morada é uma residência, um lugar para ficar. Paulo diz: "Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." 1 Coríntios 6 e 20. Em outras palavras, você pertence a Deus e Ele quer que você seja seu lugar de descanso. Agora, abra seu coração para a verdade e dê-lhe glória ao recebê-la. Quarto, todos buscam o que é seu e não o que é de Deus. Foi aos cristãos filipenses que Paulo introduziu pela primeira vez a verdade: "Deixe a mente de Cristo estar em você." Paulo escreveu esta mensagem para eles enquanto estava preso em Roma. Foi de uma cela de prisão que Paulo declarou que tinha a mente de Cristo, deixando de lado sua reputação para se tornar um servo de Jesus e de sua igreja. Agora ele escreveu: "Confio no Senhor Jesus para enviar Timóteo a vocês em breve, para que eu também possa ser consolado quando conhecer o seu estado." Filipenses 2,19. Este é o pensamento, o resultado da mente de Cristo. Pense nisso. Aqui estava um pastor, sentado na prisão, mas ele não estava pensando em seu próprio conforto, em sua própria situação difícil. Ele estava preocupado apenas com a condição espiritual e física de seu povo. E ele disse às suas ovelhas: "Meu consolo virá somente quando eu souber que você está bem, em espírito e corpo. Então estou enviando Timóteo para verificar você em meu nome." Então Paulo faz esta declaração alarmante: "Pois não tenho nenhum homem com a mesma opinião que naturalmente cuidará de seu estado." Filipenses 2,20. Que declaração triste! Enquanto Paulo escrevia isso, a igreja ao seu redor em Roma crescia e era abençoada. Claramente,
Havia líderes piedosos na igreja romana, mas Paulo diz: não tenho ninguém que compartilhe comigo a mente de Cristo. Por que isso aconteceu? Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Filipenses 2:21. Evidentemente não havia nenhum líder em Roma com um coração de servo, ninguém que tivesse deixado de lado a reputação e se tornado um sacrifício vivo. Em vez disso, todos estavam empenhados em buscar seus próprios interesses. Ninguém tinha a mente de Cristo. Paulo não podia confiar em ninguém para ir a Filipos para ser um verdadeiro servo daquele corpo de crentes. As palavras de Paulo aqui não podem ser suavizadas. Cada um pensa em si mesmo. Esses ministros procuram apenas beneficiar a si mesmos. É por isso que não há ninguém aqui em que eu possa confiar para cuidar naturalmente de suas necessidades e dores, exceto Timóteo. Nossa oração deve ser: Senhor, não quero me concentrar apenas em mim mesmo, em um mundo que está girando fora de controle. Não quero me preocupar com meu próprio futuro. Eu sei que você tem meu caminho em suas mãos. Por favor, Senhor, dê-me sua mente, seu pensamento, suas preocupações. Eu quero ter o coração do seu servo. Amém.